Mas, gente, aí eu ouvi a história, aí eu vi uma história de alguém que tá ali, né, perto do Corinthians e tal, falando que o nome do Carpini tá muito forte ali nos bastidores, tá? Do Corinthians. Eu não consegui ainda traduzir bem o que mas enfim, nesse momento a gente tem que entender, o técnico fica numa situação de balança, mas não cai, aí é empresário oferecendo esse jogador, é o soldado pensando numa coisa, é o Rubão que não sabe se fica já dando também ali, né, a boleirada começa a falar isso no vestiário e tal, então surgiu o nome do Carpini. Vou colocar na mesa para vocês analisarem e eu já vou dar minha opinião. Eu acho que não... Desculpa, Carpini, mas não... Você acabou de sair de um trabalho em que você foi defenestrado para assumir um outro que é pior ainda, né? Pior no sentido de recuperação, de trabalho tático, de desenvolvimento de jogo, de recuperar mentalmente os jogadores. Eu acho que essa não é para o Carpini. Eu já falei qual é o nome que eu acho que tem que assumir o Corinthians, que é o Felipão. Agora, se estiverem pensando no Carpini... Eu acho que estão pensando errado. Não é o momento do Carpini. Acho que o Carpini tem que dar um passo para trás. Agora, falando do Carpini, Série B. Volta a fazer um bom trabalho tipo Água Santa e Juventude. E daqui a pouco, Carpini, você pega um projeto que é um projeto mais tranquilo para você desenvolver. Que do São Paulo também não era mais tranquilo, não, né? O São Paulo também ganhou lá a Copa do Brasil com o Dorival, sofreu no Brasileirão e perdeu o Dorival e ocupar a vaga de um time que emprestou o técnico para a seleção. Eu acho que você quis subir um pouquinho aí o tom. Mas nem foi culpa dele, né? O São Paulo vai atrás e ia fazer o quê, né? É oportunidade não vai? também, né? A gente não tá no lugar do cara. Pô, recebe uma proposta do São Paulo, o cara vai aceitar, ok. Mas às vezes é bom não aceitar, né? Então não vá pro Corinthians, hein, Carpini? Você não segura 3, 4 jogos aí. Eu acho que se o Carpini for pro Corinthians, o Corinthians dá uma senhora curtida, um like na página da Série B. Da Série B. Na boa. Eu não acho que eu não acho que é o caminho para o Corinthians de jeito nenhum. E a multa do Antônio Oliveira não é alta, né? Parece que é 1,5 milhão. Não dá 2 milhões. Não dá 2 milhões. São 3 salários, né? Uma coisa assim. Não é grande coisa. Nem pensa nisso. A gente tá falando disso porque o Quesada trouxe a informação na semana passada que no começo da semana, se o Corinthians perdesse do Argentino Júnior, como perdeu, e se levar uma cacetada do Fluminense no final de semana, é muito provável que o Antônio Oliveira rode, né? E depois veio essa entrevista que o próprio Quesada fez com o Felipão, e o Felipão deixou aberta essa possibilidade de... Acho que tem uma pergunta para ser feita. O trabalho do Antônio Oliveira não tem ornado por causa da qualidade do elenco ou ele também é uma pessoa que é complicada? As duas coisas. Ele é complicado, é? Não vou dizer para você o seguinte, informação que eu recebi ontem. O Antônio Oliveira começou bem, né? Sim. Começou bem. Estourou contra a Portuguesa. Aí se deslumbrou com São Paulo, viu? Com a cidade? Ali, tá gostando da cidade? A região é boa, tem muitos restaurantes e tal. Come-se bem? Come-se bem. Tatuapé ficou bom bairro. Alguns lugares com a carne bem cara, né? Exatamente. Tatuapé virou um bom bairro, então, toda noite jantando, tomando vinho e tal, papai. E foi meio que esquecendo o Corinthians, entendeu? Ô, louco. Acho que para bom entendedor deu para entender. Puta, né? mais claro do meio que... cardápio basta. Meio Mas cardápio depois você basta. escreve Então, que eu vou botar... Agora ele botou o pé no freio. Ele voltou a se dedicar ao Corinthians. Porque ele sentiu, a água tá batendo Mas talvez tarde demais. Entendeu? Então, e outra coisa, o Fabinho Soldado, dentro do Corinthians, essa mesma pessoa me disse isso ontem, ele tá fazendo discurso no vestiário. Isso não é papel de um executivo de futebol. Não. Imagina entrar lá o Alexandre Matos. Imagina entrar lá o Anderson Barros antes do jogo. Não, porque temos a camisa do Corinthians. Aquela coisa de brasileiro, né? Sim. Sai gritando e tal. E o Fabinho... Aí os caras ficam assim, escuta, esse cara tá louco. Eu nunca jogou aqui. Nunca jogou aqui, nunca foi treinador. É um executivo de futebol. Então o negócio tá meio muito bagunçado. Bagunçado. Essa é a palavra. Tá muito bagunçado a coisa no Corinthians. A partir disso, chegamos à seguinte conclusão. É preciso recuperar o tal do vestiário, que muita gente acha que é um folclore, mas não é. Não é, não. Vestiário é vestiário. O cara pode estudar lá em Oxford. Não é esse cara que... Ele pode administrar o clube, mas o vestiário... Não, o vestiário não é... É o cara que fala, nós vai, nós vamos. Infelizmente ou felizmente, é assim que a banda toca. E eu só vejo um cara... Eu poderia até falar no Luxemburgo, se o Luxemburgo recentemente não tivesse passado pelo Corinthians. Mas eu só vejo um cara para primeiro cuidar do vestiário. Concordo com você. Também se não der 3, 4 jogadores para o próximo treinador e para o português que está aí, não vai mudar.
Mas o vestiário, ele ganha jogo em alguns momentos. Eu não... Se o Felipão estivesse aí, o Corinthians hoje teria 5 pontos no campeonato. 6. Ninguém ia estar falando nada aqui. Eu acho que precisa... Não sei se foi o Sormani ou se... Acho que foi o Sormani que falou. Acho que não foi o Sormani. Os jogadores... Ah, e essa pessoa falou exatamente isso, eu lembrei de você. Foi você. Eu falei, o Sormani falou isso lá. Os jogadores estão olhando assim pro... Antônio Oliveira, muito respeitosamente, tá? Você, dizem que você é uma pessoa maravilhosa, gente boa. Eu tô falando do vestiário. Os jogadores estão olhando assim, ó. Tá? Ó o microfone. Estão olhando assim, ó. Os jogadores precisam olhar assim, ó. Felipão, os caras olham assim. Sentar... Pode ser que dure 3 jogos, mas vão olhar assim. Felipão tá em pé e você tá sentado olhando o discurso. E é o Felipão. O Antônio Oliveira tá todo mundo em pé e olhando... Felipão, campeão do mundo. Tomou pau em Copa também. Mas ganhou Copa do Brasil, Libertadores. Não dá pra comparar. Isso. Eu acho que precisa de um cara... o tal do estofo, né? O cara forte pra fazer o negócio. A partir do momento... Mas não é só isso também, Facigani, é o que você falou. Tem que trazer exatamente. Um lateral direito urgente. Vai ser difícil. Tem que trazer um centroavante que saiba pelo menos acertar a moldura. Não, porque os centroavantes do Corinthians não conseguem acertar a moldura. Eu não tô falando de gol, tá? Gol já é um negócio, é uma utopia. Tô falando de acertar a moldura. Os caras não conseguem. Um ponta bom e um meio-campista cerebral. Que o Corinthians não tem. O Garro não poderia ser esse cara. O Garro tá virando mais um segundo volante. Você viu? É líder de desarme, quem que é? Mas ele tem que ser isso porque o Corinthians não tem volante, Lelê. O Corinthians tem que comprar um bom volante. Legal, mas tudo bem. Fez um meio, o meio já tem. Ontem eu fiz lá o Deu Zebracast com o Alfinete e nós entrevistamos o Christian. O Christian jogou no Corinthians, jogou muita bola. E o filho dele joga no Sub-17 do Corinthians, mas na verdade tem 15 anos. E ele falou que ele conhece o Bidon. Tá, o Matheus Bidon, não é isso? Matheus Bidon. Falou, esse moleque é um segundo volante. Claro. Não, é Bruno Bidon, né? Bruno Bidon, né? Não sei como é que é. Breno Bidon. Breno Bidon. Breno Bidon. É Matheus, Matias, Breno e Enzo. Gabriel. São os nomes ainda. Bidon. Né? E ele falou, esse moleque é um segundo volante. E é ele falando. O Christian falando. É o segundo, joga muita bola. Se der oportunidade pra ele, esse moleque pode jogar. E outra coisa, ele gosta do Ranieri. Ele falou que ele gosta do Ranieri. E o Ranieri tá perdido ali, porque o meio campo ali tá perdido. O time ali tá perdido. Mas ele chamou atenção pro Bidon. Entendeu? O Ranieri caiu de produção, né? Ele chegou a jogar bem no Corinthians. Exatamente. E o Zata, que tem um negócio aí que depois eu vou contar pra vocês. A questão é que todo mundo... é importante. A questão é que todo mundo no Corinthians tenta fazer tudo e ninguém faz nada porque o time é uma bagunça só. O Garro tem que ser primeiro volante, segundo volante, armador e tentar chutar no gol. O Ranieri tem que ser primeiro volante, segundo volante, chegar à frente para tentar fazer alguma coisa e não faz absolutamente nada. O centroavante, ele tem que ser ponta, ele tem que ser meio, ele tem... Mas aí é técnico, né? Exatamente. Muitas funções e não cumpre nenhuma. Exatamente. Então, assim, claro... Hoje, se eu pegasse um time estruturado, quem que é a sua cabeça pensante para coordenar um projeto como treinador? Não seria o Filipão, porque eu acho que o Filipão tá numa outra vibe de carreira. Ele se tornou um técnico de uma outra característica. Porém, para o que o Corinthians hoje precisa emergencialmente, não adianta nada ele trazer um estrangeiro. Nada. Não, porque o cara vai chegar completamente fora da caixa, o cara vai chegar com outra linha de pensamento. Vai cair de paraquedas. E o cara não tem conhecimento nenhum do que é o ambiente no futebol brasileiro e principalmente... Qual é o nome do português que eu falei? O Pedro Mendes. Pedro Martins. Vai renovar com o Algarrafa também, que fique por lá. Que fique por lá. Ótimo. Menos um. Me bateu nisso ontem. Então, seja argentino, uruguaio, paraguaio, português, chinês, não adianta. Né? Nesse momento, o Corinthians precisa de um treinador que o Quesada falou. Que o jogador olhe com respeito, porque... Vai vir um estrangeiro grande pro Corinthians? Não Mourinho. Não vai. Esqueçam. Não vai vir Mourinho. O Klopp não vai sair do Liverpool e vai assumir o... Vocês esqueçam esse tipo de maluquice. Isso não existe, tá? Então, o técnico de fora que chegar ao Corinthians virá do mesmo tamanho ou menor que alguns jogadores do elenco. Vídeo Cássio, o próprio Fagner, pela história que eles têm no Corinthians. E aí? Não adianta nada. O único treinador que está no mercado, e nem o Luxemburgo conseguiu isso, porque o Luxemburgo também acabou... Luxemburgo e nem o Mano. E nem o Mano. Porque também fizeram trabalhos recentes de menos credibilidade. O único cara no mercado que ainda tem esse tipo de prestígio do jogador olhar e falar assim, pô, esse cara é bem quisto, né? Em todos os elencos por onde ele passa,
o trabalho dele vai ter digamos assim, um certo prazo de validade. Mas até o prazo vencer... Não vai vir com o Valdemar, hein? Senão eu vou... Não, é o Felipão. É o Felipão. Que é fazer o que fez no Atlético Mineiro. Exato. O único cara que os caras vão chegar e falar assim, porra, é o Felipão. É o Felipe, entendeu? Os caras vão olhar pra ele com esse tipo de moral.